febre amarela, peste bubônica, varíola, exatamente, malária. Então, era um local que não tinha saneamento básico, tinha muitas pessoas, né? Não tinha ainda essa questão de vacina, a medicina ela não estava, né, presente com o tanto de pessoas, de imigrantes que estavam aqui no Porto de Santos. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a morrer desenfreadamente. O português, claro, foi isso. As pessoas começaram a morrer, não só as pessoas da cidade aqui de Santos, mas pessoas também de fora, né, que vinham de outros lugares. Então, por isso que nessa época Santos ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido como Porto da Morte, tá? As pessoas vindo daqui acabam falecendo, a gente ficou com essa fama aí, né, nada agradável, justamente por conta da falta de saneamento, o tanto de doença e a falta de estrutura aqui desse porto, tá? Essa situação começa a mudar quando passa o tempo e aí a gente vira um porto privatizado e esquematizado, que a gente vai ver no próximo quadro. Bom, pessoal, aqui a gente tem o Porto de Santos em 1922, ou seja, a gente deu um salto de 100 anos, né, na história, e a gente consegue perceber as diferenças aí, né, que eu mencionei para vocês no último quadro. Então aqui, né, nessa época, Santos já era um porto que pertencia a Docas. Muitas pessoas não sabem que nessa época, né, o porto era um porto privatizado. Então ocorreram várias mudanças aqui. A gente consegue mencionar algumas características que eu coloquei no quadro passado, que a gente consegue ver a diferença aqui. Por exemplo, agora os navios conseguem estacionar aqui bem próximo, né, à costa, bem próximo ao porto, né? Agora já é um porto aterrado, então não tem essa necessidade dos trabalhadores ficarem carregando na ponte trapiche essas safras. Outra característica importante, a vinda dos armazéns, tá? Esses armazéns são os mesmos que a gente tem aqui na esquina, que infelizmente, né, são ruínas, na verdade, mas são assim os originais. Então, a vinda dos armazéns foi muito importante aqui para a cidade de Santos e para o porto. Por quê? Porque a gente sempre foi exportar muito café em quantidade, mas não necessariamente em qualidade. Por que não? Porque, como eu mencionei, de animais, as sacas ficarem expostas ao sol, à chuva, à umidade, e tudo isso impactava diretamente, né, na qualidade desse café, no sabor desse café, até porque não tinha esse local adequado. Com a vinda dos armazéns, a gente consegue exportar um café de melhor qualidade, porque agora tem funcionários do porto, né, só para estocar e armazenar essas sacas de café adequadamente, tá? Então, foi muito importante aqui a vinda dos armazéns e a dos fiéis dos armazéns, que eram os trabalhadores que ficavam responsáveis aí por esse armazenamento do café e das sacas, tá? Outra característica, vocês conseguem perceber aqui no quadro, tem trens e fumacinhas, né, para representar aí essa linha ferroviária. Então agora a gente já tem uma linha ferroviária que traz esse café de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais otimizada, sem a necessidade, né, de tanto a presença de animais, né, aqui no Porto de Santos. Então claramente foi um grande salto aí na estrutura a vinda da linha ferroviária aqui para Santos. E outras observações, que agora Santos começa a tornar-se uma cidade vertical, né? Então a gente consegue perceber aí a presença de prédios de 3 andares, 4 andares, 5 andares, enfim. Já está mais nessa estrutura mesmo de cidade, né? Vocês conseguem identificar onde a gente está aqui nesse quadro, não? Nessa torre aqui branca, tá? Na época, como eu mencionei para vocês, na época de estreia aqui desse quadro, essa
e ali no meio a gente tem a catedral, certo? Agora vou mencionar rapidinho para vocês uma curiosidade, tá? Vocês conseguem perceber que a bolsa oficial de café e a igreja estão meio que saltando da tela, estão meio que destacando? Muita gente pensa que foi proposital, né? Para destacar a bolsa oficial de café e a catedral, as principais, né, obras aí do Centro Histórico de Santos. Mas não, o que acontece? Benedito Calixto precisava entregar essas obras na estreia da Bolsa em 1922. Entretanto, a torre só foi finalizada em 1923 e a catedral, essa aí que aparece no quadro, começou a ser construída em 1924. Então a conta não bate muito bem, né? O que acontece? E esse foi um dos últimos quadros de Benedito Calixto, porque ele faleceu já logo em 27, tá? Ele estava bem velhinho. Então, o que dizem, né, que a gente tem documentado que um aluno de Benedito Calixto, claramente com autorização, veio aqui e pintou por cima a torre finalizada e a igreja finalizada. Por isso tem esse aspecto, né, que está literalmente por cima, porque de fato foi. Por isso tem esse meio aspecto em 3D, né? Muita gente fala que era um pupilo de Benedito Calixto, porque o traço é muito parecido, as cores são bem parecidas, mas se a gente observar bem, tem essa diferença aí, desse destaque. Certo? Pessoal, alguma dúvida aqui antes de subir? Tudo certo? Pessoal, seguinte, eu acho muito importante a gente passar aqui embaixo primeiro, antes de ver a exposição lá em cima, tá? Por quê? Porque antes dessa exposição, inclusive, que é uma das mais recentes que a gente tem aqui no museu, as pessoas tinham uma visão, né, do corpo através da ótica e da pintura de Benedito Calixto, né? Então a gente explica aqui a história do Corpo de Santos, a gente faz essa síntese aí da história do Corpo de Santos, mas sempre pela ótica do Benedito Calixto. Agora nós vamos ter a oportunidade de observar de fato como que era o corpo na época de um corpo imperial, né, quando o corpo começou a ser um corpo esquematizado, um corpo organizado. Então é bem importante lá em cima você prestar atenção nas fotos, porque é uma exposição de fato fotográfica, para vocês perceberem aí, né, essas diferenças do que Benedito Calixto de fato pintou, como de fato era a realidade do corpo, tá bom? Então bora lá. A gente vai por aqui, vamos de escada, tá, pessoal? É só um... Onde? Ali. Vamos aqui. Espera. Pega tudo? Só esperar o pessoal passar. Dor de café. Vou pausar aqui para subir a escada. Pausar, parar.
vocês. Então, por isso que eu acho sempre interessante passar lá embaixo, né, para explicar um pouco da história aqui de Santos, do Porto de Santos, que é um porto que vem desde a época aí do Santos colonial, né, que já existia esse porto, foi passando por várias alterações para chegar no porto gigante, mega, maior da América Latina que a gente tem hoje, tá? Então, é uma exposição fotográfica, né, feita aí pelo Militão Augusto de Azevedo, e são várias fotos mostrando, né, desde a época que era um porto imperial. Então, comentei lá embaixo, quando ainda assim a gente não tinha uma estrutura de porto, né, como vocês podem ver essa foto do Porto de Santos, na década aí, 18, 19, e aí não tinha estrutura nenhuma, não tinha ainda, né, esse local que os navios, os barcos conseguiam estacionar, e a gente vai vendo essas evoluções, tá? Então, não vou falar muito aqui, eu acho que é muito mais fácil vocês verem essas diferenças, né, até chegar no porto de hoje. Só uma característica que eu quero comentar com vocês, que é sobre a romantização do benedictalismo em vários momentos, né? Eu tenho várias críticas, assim, às romantizações que fizeram aqui na história desse prédio. Mas, em especial, falando sobre o porto, lá embaixo, quando eu comentei com vocês, né, sobre o Porto da Morte, enfim, era um estado de caos, pânico, berro, gritaria lá embaixo. E vocês só, né, descobriram, na verdade, tiveram esse conhecimento desse caos todo porque eu comentei, troquei essa ideia com vocês. Olhando o quadro, a gente não tem noção, né, o que de fato era o Porto nessa época. Então, a gente tem que falar que o benedictalismo deu uma boa romantizada aí, né? O que a gente vê lá embaixo é uma parte mais terrosa aí para contemplar o mangue, os navios atracados ao longo da costa, mas na verdade era o caos do Porto nessa época, visto, né, tudo que eu comentei com vocês lá embaixo. Então aqui a gente tem um recorte muito legal aqui do Porto de Santos em 1889, só para vocês entenderem o clima de caos, né? Então a gente tem aqui a presença marcada de animais, de charretes, aqui as pontes de trapiche que eu comentei com vocês, muitas sacas que ficavam expostas aqui, né, nos trilhos. Então, só para vocês entenderem mesmo essa diferença, né, da visão da ótica do Benedito Calixto para o que verdadeiramente era, tá? Então, indico vocês a olharem as fotos daqui para lá, e lá vai ter uma parte mais panorâmica, né, porque era muito comum naquela época pintar os quadros e fotografias dos morros, né, fotos panorâmicas dos morros. Então, ali tem local para vocês colocarem a cabeça de vocês para ver essa vista panorâmica da cidade de Santos, que é bem legal para ver, tá? Pessoal, eu vou dar 5 minutinhos aqui para a gente descer e não perder o tempo, beleza? Oh, era caótico, ó, o porto. Legal, né, Lu? É um trilho. É um trilho. Vou terminar o vídeo por aqui, rapidinho, depois eu vou voltar. Nada de não. Olha. Tá. Depois eu vou. Vista Geral de Santos. Olha, 1901. Pra você olhar, não dá pra você. Olha, gente, que legal. Aqui, ó, dentro. Panorama da vista. Cadê? Tá lá em cima.
carregando a saca. Olha só como era precário o negócio. Cadê? Aqui, ó. É. É o trem, olha lá o trem. Aqui já é década de 60, ó. Aqui a Bartira já estava aqui. Década de 60. Olha. Década de 60 ela mudou pra cá.